Olá pessoal, tudo bem? Então, continuando a nossa aula sobre CodeIgniter e o MVC, então na nossa aula anterior nós criamos um controlador e criamos algumas funções dentro desse controlador. Então, lembrando que os controladores sempre ficam armazenados na pasta controllers. Nós pegamos e falamos sobre a estrutura do MVC do CodeIgniter. Então, os usuários fazem uma requisição. Essa requisição passa pelo arquivo index.php, que é o meu front controlador, e o front controlador define qual rota tem que ser acessada, ou seja, qual controlador tem que ser acessado. Então, no nosso caso aqui, o que a gente tinha digitado? A gente tinha digitado o site URL, né? Então, a base da URL mais o front controlador, o nome da nossa classe, primeiro controller, então, primeiro controller, e depois o nome de uma função, por exemplo, digo lá e os parâmetros, o nome e o alimento que a pessoa gosta. Então, nome e o alimento. Se eu tivesse digitado, por exemplo, outra função aqui, ele executaria outra função no meu controlador, ok? Então, nessa parte, a gente trabalhou apenas com controladores. Então, a gente não mexeu nem com a parte de visão e nem com a parte do model. O controlador ele pode carregar uma interface gráfica, então ele pode carregar uma página HTML para que o usuário possa visualizar. Então a gente vai trabalhar agora com a visão, ok? Então, seguindo a mesma lógica da aula anterior, se os controladores são armazenados na pasta controllers, as minhas visões são armazenadas na pasta views, então minha visão, ok? Aqui o que eu posso fazer? Então eu posso vir na pastinha Views com o botão direito, selecionar novo e criar uma página web. Então uma visão, uma página que a pessoa vai poder visualizar. E eu vou chamar essa visão aqui, por exemplo, de formulário. Ok? Então finalizar. Então acabei de criar um arquivo de formulário. Isso daqui é um arquivo HTML comum, como a gente já tinha visto já em outras duas disciplinas. E dentro desse arquivo HTML eu posso criar uma página HTML, então uma página que a pessoa pode visualizar, por isso que é uma visão. Então, por exemplo, formulário de cadastro de usuário, e aí eu vou montando aqui a minha página, ok? Então, coloquei aqui um título H1 e uma HR. Para mim poder acessar esse arquivo de visão através do CodeIgniter, do Model View Controller, quem seleciona qual visão tem que ser aberta é sempre o controlador. Então o controlador ele abre, carrega a minha visão e aí ele pode enviar dados para a visão e a visão pode enviar dados para o controlador, ok? Como que o controlador faz para abrir, então, uma visão? Então, isso sempre é feito na classe controladora. Então, no nosso caso, na nossa classe primeiro controller. Só para diferenciar um pouco, então, vou criar um novo controlador, ok? Então, por exemplo, controllers, botão direito, nova classe do PHP, vou chamar de usuário, por exemplo, esse controlador. E aí, relembrando, né, toda classe controladora tem que herdar de C controller. Então, herdei de C controller. E aqui eu vou criar um método public function index. Ok? Então, criei um novo controlador. Só para a gente poder testar, echo index. Bom, então, criei uma nova classe controladora dentro da pastinha controllers, ok? Herdando de C controller, public function index. Como que a gente faz para acessar aquela função index do controlador? Então, o site URL, o nome do controlador. Qual que é o nome do controlador? Usuário. Eu vou colocar aqui, ó, usuário. E aí, automaticamente, se eu der Enter, ele abre para a minha função index, ou seja, executou esse código aqui, ó, essa função. Por quê? Porque a função chama index. Se eu pôr aqui barra index,
continuaria executando ela. Eu só posso fazer sem colocar o nome da função se ela chamar index. Se ela chamar qualquer outra coisa, eu sempre tenho que pôr barra o nome da minha função. Ok? Então, lembrando lá da nossa URL. Então, nome do controlador, nome da função. Se houver parâmetros, eu coloco os parâmetros. Bom, o que eu vou fazer então dentro da função index? Eu não vou escrever nada. Eu quero que essa função index, ela mostre para mim uma página de visão. Mostre essa página aqui, ó, que eu criei dentro da pastinha views, formulário PHP, certo? Então o meu controlador vai abrir uma visão. Então aqui eu vou colocar para carregar uma visão, para o controlador exibir uma visão, vou colocar o comando this quer dizer este controlador, certo? Esta classe vai fazer o que? Load é carregar o que? Uma visão. Então ela vai carregar, ela vai ler um arquivo de visão e vai mostrar para o usuário. Então, quando eu coloco view aqui, ele já vai vir automaticamente buscar algum arquivo dentro dessa pastinha view. E aí eu tenho vários arquivos aqui. Qual arquivo que eu quero mostrar? Então, por exemplo, eu quero mostrar o arquivo formulário. E aí eu não preciso dizer qual que é a extensão, se é a extensão PHP, por exemplo, tá? É só dizer o nome do arquivo. Então, quero exibir o formulário. Se eu vim aqui e atualizar minha página agora, ele vai mostrar para mim o formulário de cadastro de usuário e a barrinha, que foi o que eu digitei dentro do meu formulário aqui, HTML, certo? Dentro do arquivo de visão que eu criei. Se, por exemplo, eu tivesse colocado outro nome aqui ao invés de formulário, então, exemplos ou welcome message. Então, vou colocar esse welcome message. Welcome message, que é o arquivo de exemplo do CodeNitre. Então, a minha classe usuário agora está carregando esse arquivo de visão. Então, ele vai mostrar para mim aqui uma outra página, que é a página principal do CodeNitre, certo? Mas aí eu vou voltar aqui para o formulário. Então, pro controlador exibir uma visão, basta que eu coloque o comando thisLoadView e o nome da visão que eu quero colocar, o nome do arquivo que contém a página HTML que eu quero mostrar, ok? Por padrão, o que a gente acaba fazendo para organizar o nosso código? Aqui dentro de views eu vou ter vários arquivos de visão. Então acaba que fica meio complicado saber que página que é o que. Então, por padrão, a gente sempre cria dentro do arquivo de visão uma pasta que tem o mesmo nome da minha classe, controladora. Então, no caso aqui, por exemplo, usuário. Então aqui na pastinha views eu vou clicar com o botão direito, novo, pasta, usuário, que é o nome do meu controlador. E aí, todas as visões que esse controlador usuário poder carregar, eu coloco dentro dela. Então, por exemplo, eu vou pegar aqui e arrastar o arquivo formulário e colocar dentro da pastinha usuário. Então, quer dizer o quê? Que o formulário pertence ao usuário. O usuário é esse controlador usuário. Isso é por questões de organização, tá? Facilita depois na hora da gente continuar desenvolvendo. Se eu executar desse jeito agora, ele vai gerar um erro. Ele vai falar que o erro ocorreu e que ele não conseguiu ou não foi possível carregar o arquivo formulário HTML. Por que ele não conseguiu carregar esse arquivo formulário? Porque agora ele está dentro de outra pasta. Então eu tenho que dizer que a visão que eu quero carregar está dentro da pastinha usuário, barra, dentro da pastinha usuário tem o arquivo formulário, que é o que eu quero carregar, ok? Então vamos lá, atualizar, aí ele volta a carregar o arquivo de visão para a gente. Beleza. Então isso daqui é só a parte do controlador carregar a minha visão. E aí eu tenho a setinha aqui que são os dados. Então um pode enviar dado de um para o outro e o outro vice-versa. Então a gente vai fazer aqui a seta inverso. Então a visão enviando dados para o controlador. Ok? Então a setinha deste lado para lá. Então, o que eu vou fazer? No meu formulário, eu vou criar formulário PHP, a minha página, eu vou criar realmente um formulário, ok? Então, vou colocar aqui a tag form, o método de envio
method post, a ação ainda eu vou dizer qual que é, form method post action, eu vou deixar em branco por enquanto. Então, enter, fecha o formulário. E aí dentro do formulário eu vou criar aqui alguns campos, por exemplo. Então, um rótulo para a pessoa saber o que ela tem que digitar. Label, nome. Fecha o rótulo. E aí eu vou criar um input aqui para ele. Então, input, type, text, name, o nome desse campo, nome. Certo? Cuidado aqui que o atributo é name, tá? Não é nome. Às vezes a gente troca e acaba não funcionando as coisas. Eu vou pôr um BR para quebrar a linha aqui. O correto não é isso, é usar CSS, mas só para adiantar o nosso processo. Então, ó lá, um rótulo e um campo de texto. Vou copiar isso daqui, Ctrl C, Ctrl V, login. Vou mudar aqui para login, Ctrl C, Ctrl V, senha, senha. Então, só para a gente poder fazer os testes. E na parte de baixo, um botão. Então, button do tipo submissão. E esse botão vai chamar cadastrar. A gente criou um formuláriozinho aqui simples, tá? Com 3 campos. Já está salvo, então se eu for atualizar minha página aqui agora, atualizar ele vai mostrar para mim então um formulário com os campos nome, login e senha. Então os dados que a pessoa digitar aqui, eu vou enviar para o controlador. Então eu vou fazer esse caminho aqui, a visão, que é a minha página HTML ou página PHP, vai enviar dados para o controlador. Como que a gente faz isso? Na ação, eu tenho que dizer qual que é o endereço, para qual endereço eu vou estar enviando os meus dados, ok? Então aqui eu vou trabalhar com o endereço absoluto da minha URL. Então, por exemplo, dentro da ação, eu vou dizer que eu quero chamar a função site URL. O que a função site URL ela faz para mim? A função site URL, ela vai dar esse endereço aqui para mim, ó. Então até aqui, ó, tudo isso é o site URL. É o protocolo, mais o nome da minha máquina, mais o nome do projeto, se houver, mais o front controlador. Então tudo isso daqui, certo? Bom, então o site URL faz isso para a gente. Dentro do site URL da função, eu vou passar um parâmetro, que é o nome do controlador que eu quero executar e o nome da função que eu quero executar. Então, por exemplo, eu quero que os dados sejam enviados para este controlador usuário. Então, vou colocar aqui, ó, usuário. Ele vai abrir o controlador usuário. E dentro do controlador usuário tem que ter uma função que recupere esses dados. Então, por exemplo, eu vou colocar aqui, ó, public function salvar. Ok? Então, vou enviar os dados para essa função salvar. E aqui eu vou colocar barra salvar. Então, essa função aqui eu tenho que dar um eco para escrever o retorno da função. Ele vai escrever o site URL, que é a base URL mais o front controlador, mais o nome do controlador usuário, mais a função salvar. Ok? Vou salvar aqui e vou mostrar o URL para vocês como que ficou. Vou atualizar a página. Botão direito, exibir código-fonte, e aí ele vai mostrar para mim o código HTML daquela página. Se eu olhar aqui em Action, ó, então esse comando site URL, echo site URL, escreveu para mim isso daqui, ó. Então, o site URL, certo, do meu projeto, mais o que eu tinha colocado dentro dos parênteses, que é o usuário salvar, ou seja, o nome do controlador, o nome do meu método. Então, o que eu digitar aqui vai ser enviado para essa função aqui, ó, salvar da classe controladora. Para poder recuperar esses dados,
Então, vou criar aqui, por exemplo, algumas variáveis. Então, variável nome é igual. Antes a gente usava o post, certo? Então, post, por exemplo, nome, para recuperar os dados. Eu ainda posso continuar fazendo isso. Só que no post, quando eu uso isso daqui, não tem nenhum tratamento de segurança. Então, os dados que a pessoa digitou, assim, da mesma forma que ela digitou, são recuperados. Então, não tem nenhuma segurança sendo realizada aqui. Até o NetBeans, ele fala aqui, ó, que não é interessante acessar diretamente essa variável post. Então, o CodeNight já faz algumas verificações para a gente. Então, para poder fazer essas verificações de segurança, não ter problemas com isso, ele fornece a função disinput post. Então, esse disinput post equivale a eu digitar o post, certo? Então, tudo isso daqui equivale a isso. E aí, o que a gente fazia antes? Dentro dos conchetes, digitava qual era o nome do campo. A diferença aqui é que, em vez de digitar nos conchetes, eu vou digitar dentro dos parênteses. Então, por exemplo, aqui eu tenho um campo nome, então dentro dos parênteses eu vou pôr que eu quero pegar o campo nome. Se eu tenho um campo login, então dentro dos parênteses aqui eu vou colocar login. E se eu tenho um campo senha, eu vou pegar o nome do campo aqui, senha, e vou pôr aqui dentro, certo? Então esse disinput post vai pegar o valor do campo de entrada que foi enviado via post, ok? Geralmente no CodeNight a gente não trabalha com get, então não vai ter o cifrão get ali. A gente pega via get os valores que são enviados na URL dentro daqui das minhas funções, são os parâmetros, ok? Bom, para a gente poder testar, então eu vou colocar aqui, ó, echo nome, dois pontos, a variável nome, para a gente poder visualizar o que foi enviado. E vou pôr aqui um BR, uma quebra de linha. V, Ctrl V. Então, nome, login, e a senha, certo? Então aqui eu estou escrevendo, o echo serve para escrever mensagens. Então estou escrevendo uma frase nome e o nome da variável nome. O que tem dentro dessa variável nome. Echo login, uma palavra login, e o que tem dentro da variável login, e assim por diante. O mais importante é isso. Então isso recebe os dados. Então isso daqui faz isso para mim. Ó. Então o post envia os dados para o controlador e o disinput post pega os dados que foram enviados da visão. E aí esses dados eu estou imprimindo aqui. Então vou salvar. Aqui só no formulário, o senha, só para ficar bonitinho, coloca do tipo password, que é do tipo senha mesmo, para ficar as bolinhas lá no lugar. Então, vamos lá. Atualizando. Então, nome Ivan Paulino, usuário Ivan.Paulino, por exemplo. E a senha 1234. Cadastrar. Observem a URL. Então, eu estou acessando o controlador usuário e a função index. Cliquei em cadastrar. Continuo acessando o controlador usuário, só que agora a função salvar, certo? E aí ele está mostrando para mim as mensagens aqui, ó. Então, nome, o valor que estava no campo nome, que eu recuperei com a função disinput_post, e aí o nome do meu campo nome. Depois, login e, por último, a senha, ok? Bom, então nessa aula nós vimos como o controlador faz para carregar uma visão e como a visão envia dados para o controlador, ok? Então vou encerrar essa aula por aqui, depois a gente vai continuar observando como que é o ciclo, o fluxo de mensagens entre os três arquivos. Até a próxima.